galo é o símbolo de Barcelos e virou símbolo mundial para Portugal. Mas tem uma história para isso. Fala, galera! Fala aí, galera! Está começando mais uma aventura e hoje nós vamos para Barcelos. Já estamos a caminho de Barcelos. Vamos mostrar a cidade para vocês e vamos contar a história do galinho de Barcelos. Eu não sei se vocês sabem a história, mas ela tem uma história muito peculiar. Nós estamos a caminho do centro histórico de Barcelos e Barcelos também é um dos locais que faz parte do caminho de Santiago de Compostela. Um caminho que a gente ainda pretende fazer um dia, não sei se vai ser esse ano, porque eu queria fazer esse ano em abril, mas a gente tá muito sedentário para fazer o caminho de Santiago. A gente vai morrer no caminho. E agora já dá para ver até Barcelinhos, tá muito... Ai, que é muito bonito. Já estamos aqui na cidade de Barcelos. Estamos aqui bem no centro histórico mesmo, aqui onde tem um jardim. Tem várias flores, bem bonito, com tulipas. E tem aqui a torre antiga da cidade, da época medieval. E também aqui tem diversos galinhos. O galinho que é símbolo aqui de Barcelos, tem várias imagens do galinho, que é símbolo da cidade de Barcelos e se tornou símbolo de Portugal mundialmente. É verdade, eu, por exemplo, não conhecia várias cidades que a gente já passou aqui por Portugal, mas já tinha ouvido falar do galinho de Barcelos. Mas também não sabia que o galinho de Barcelos era daqui, né? De onde que era. Nem sabia que Barcelos fazia parte do distrito de Braga. Então, realmente é um símbolo muito famoso português pelo mundo. E lá em casa tinha um. Era da minha avó e eu, quando era criança, infelizmente eu quebrei. E como vocês já devem ter percebido, essa época do ano é só chuva. Uma época que tem muita chuva. Está acabando o inverno, mas isso não significa que a chuva vai acabar não, porque dizem aqui os portugueses que é abril, chuvas mil. Então, vamos ver. Mas isso também não impede a gente de sair e conhecer lugares, produzir conteúdo e trazer essas coisas incríveis para vocês. E aqui atrás de mim tem o templo Senhor Bom Jesus da Cruz. É um templo do século XVIII, é um templo barroco do século XVIII. Olha como é bonito. E ele contempla um milagre que teve, né? Ele é em homenagem ao milagre, a imagem do bom Senhor, Senhor Bom Jesus da Cruz. Ele é de 1504, que é da época do milagre que aconteceu. E como de costume, o Léo atrás da casa de banho. Olha como o jardim é bonito. E toda essa construção aqui desse jardim, ela é feita no estilo rococó, que é, digamos assim, o barroco tardio. Olha como é bonito essas construções aqui em volta do jardim. É muito lindo. E o jardim em si também é espetacular. Fico muito encantada toda vez que eu venho aqui. E tem tulipas, e eles cuidam e preservam muito bem. Então, vale a pena vir aqui e dar uma conferida. Se vocês não conhecem, venham aqui em Barcelos que vocês vão gostar. Então, galera, ó, quem tiver aqui pro Barcelos, ó, e tiver aquele probleminha de querer ir na casa de banho, querendo banheiro, aqui bem no centro tem um banheiro de graça, tem uma casa de banho de graça, e ela tá aberta de segunda a sábado de 9 às 18 e no domingo é de 10 às 18. Então
não precisa ficar desesperado, procurar algum café, porque temos casa de banho, banheiro gratuito aqui. Como a Luciene já disse antes, Barcelos pertence ao distrito de Braga e ela foi fundada em 1140 e possui mais ou menos 117 mil habitantes. Aqui no centro histórico tem vários cafés, restaurantes, tem bastante opção. Sim. Pro turismo. Tem muita coisa para você conhecer e também para comer, para se esquentar, né? Porque tomar um cafezinho assim depois do frio é uma boa pedida. Barcelos também fica muito perto da nossa cidade, que é Póvoa de Varzim. De carro dá mais ou menos uma meia hora de autoestrada, né? Então vale muito a pena conhecer a nossa cidade, Póvoa de Varzim e Barcelos. Ó, aqui temos a lojinha do Barcelos, ó, camisola da seleção portuguesa. E aqui tá a camisola do Barcelos, que é o time aqui da cidade. Bonito, né? Diferente. Parece um desenho de azulejo, né? É bonito. Gostei da camisa. Então, como de costume, como estamos aqui, que é meio-dia, que horas são? Por aí, meio-dia e pouco. De meia, então tá na hora do almoço, então tudo fecha aqui. E só reabre lá para as 2h30, 3 horas da tarde. Aqui atrás de mim tem a loja do artesão. Do lado tem a biblioteca, né? Tem a biblioteca municipal. Exatamente. E o símbolo da e cidade. Ali, mais um galinho. Tá fazendo por todos os lados. Decoração da cidade. E ó, é a cidade criativa da Unesco, Barcelos. Ali tem um ponto de turismo ali. E a concha. Os peregrinos, tem a concha ali do Caminho de Santiago. Provavelmente aí tem um carinho para os peregrinos. Porque quem faz o Caminho de Santiago, ele tem um passaporte. E para você receber acho que é pergaminho, quando chega lá em Santiago, é um pergaminho que mostra que você realmente é um peregrino, que você passou por todas as cidades certinho. Não necessariamente todas, mas pelo menos pela maioria. Um dia eu vou ter o meu atestado de peregrino. Esse, a gente vai começar pelo Porto. Começou a chover. Voltou, né? Voltou a chover. E as lojinhas agora tá tudo fechando. Fechando para almoço. A gente fica vazia na cidade na hora do almoço. Só a Luciene caminhando na chuva. Só os loucos caminhando na chuva. E tem algumas abertas ainda. Mas vão fechar. Eu acho que a gente parou uma vez num restaurante por aqui, né? Vai sentar numa olhada? Conversar aí com os monges? Vou conversar com os monges e com a Anja. A Anja, entendeu? A Anja? Conheço nenhuma Anja. E parece que sempre estamos nas cidades medievais quando vemos esse tipo de construção mais antiga. E aqui é a parte mais medieval também, né? Que acho que já está chegando perto do castelo, do antigo castelo. Foi aqui que a gente parou para tomar uma água, não foi não? Não foi ali no café ali, ó. Foi. Já paramos ali para tomar uma aguinha. Isso. Aquela água boa, aquela água. Exatamente. A água que animada. Passarinho não bebe. Olha como é que é bonito aqui, ó. E ali, ó, já tá antiga de ser aqui de Barcelos, que é próximo ao rio. E tem mais um galinho. E tem ali mais o galo e tem a torre ali, que é do antigo castelo que tinha aqui. Vamos lá dar uma olhada lá? Bora? Vou mostrar pra galera? Vamos mostrar. Venham com a gente que a gente vai mostrar cada cantinho pra vocês.
Bem aqui atrás de nós temos a Igreja Matriz aqui de Barcelos, do século, se não me engano, século XIV. Sim. E ela se tornou patrimônio nacional em 1927. É isso mesmo. É o ano que meu avô nasceu. Olha aí. Bem interessante. E aqui de frente para a igreja tem o Rio Cávado. O Rio Cávado também, se não me engano, ou nasce na Espanha ou é no Gerês. A gente já tomou banho lá no Cávado, lá por cima da montanha. Sim, sim. E do outro lado do Rio Cávado tem Barcelinhos, que é também linda. Tudo bonitinho. E tem até essa parte que tem escrito Barcelinhos. Tem uma igreja de frente pra gente. É um A noite fica iluminada aqui, né? Fica bem bonitinho aqui à noite. Fica muito bonito. E no verão é bastante cheio, porque tem uma praia fluvial aqui perto, bem próximo aqui embaixo da gente. Esse ano teve um estudante de Erasmus, que é como se fosse um estudante que vai para outra universidade em outro local. Ele veio aqui e surfou aqui no Rio, no início do ano. Parece até aquelas ondas lá de Munique. Então ele até deu uma entrevista e disse que aqui tem muito potencial para o surf também. Viralizou e depois dele veio outras pessoas aqui surfar. É, vários outros vieram surfar depois dele, é verdade. Vai surfar ou não vai? Vamos pegar a tua prancha lá pra... Vou lá pegar a prancha. Surfar no Rio? Isso. Ou vai amarelar? Eu acho que eu tô mais pra amarelar. Como falamos anteriormente, o galo é o símbolo de Barcelos e virou símbolo mundial para Portugal. Mas tem uma história para isso. Por que o galo de Barcelos? E essa cruz aqui, ó, esse cruzeiro, é prova do galo. Diz a lenda que um peregrino espanhol estava passando aqui por Barcelos no caminho de Santiago. E quando ele chegou em Barcelinhos, ele resolveu pernoitar num estaleiro que tinha ali. Acho que era um estaleiro, se não me engano. E a dona do estaleiro se apaixonou por ele. Nisso, quando ela viu que ele não sentia o mesmo por ela, resolveu se vingar. Tá vendo? Cuidado, hein, galera. Resolveu se vingar. Colocou talheres de prata dentro da mochila dele, da bolsa dele, escondida, e avisou as autoridades do local que ela tinha sido roubada. Quando isso, o rapaz foi preso, o peregrino foi preso e levado ao juiz. Chegando para o juiz, ele dizia que ele não tinha feito nada, só que ninguém acreditava no pobre coitado. E o juiz estava comendo um galo, que é um prato típico aqui da região. E ele disse que, por São Tiago, eu juro que, quando me colocarem na forca, este galo que está aí na mesa irá cantar. E as pessoas não acreditaram e mesmo assim levaram o peregrino para a morte, para a forca. E quando ele estava para ser enforcado, o que aconteceu? O galo levantou da mesa e cantou, deixando o juiz como? Apavorado, dizendo que não, o rapaz tinha razão. Quando ele saiu correndo em direção ao peregrino que estava sendo enforcado, ele já era tarde demais. Só que o peregrino não morreu e, com um milagre, o apóstolo São Tiago estava segurando pelos pés e o peregrino não morreu graças ao canto do galo. E em sua homenagem mandou construir este lindo cruzeiro do Senhor do Galo. E perto do cruzeiro nós temos aqui também as ruínas do Paço dos Condes de Barcelos. E a construção desse paço levou incríveis 6 anos. E se vocês repararem, ele não é muito grande, mas naquela época as construções eram muito difíceis, né? Então locais levavam anos e anos para serem construídos. Mas esse devia ser um lugar muito bonito, porque a vista é incrível. Reza a lenda que o conde tá aqui dentro ainda, hein? Será? E a visita a todo esse sítio arqueológico aqui é gratuito, então vale a pena, venha conhecer Barcelos e venha conhecer a história, assim como aqui o Paço. E o museu arqueológico aqui, ele tem acessibilidade aqui para as pessoas e ele está aberto de 9 às 17 horas da tarde. E é totalmente gratuito, como a Luciane já disse.
Aqui atrás de mim está a ponte que liga Barcelos a Barcelinhos. Essa é uma ponte medieval e nós já estamos do lado de Barcelinhos, já atravessamos a ponte. Galera, ó, o sol tá querendo sair e já tá começando a ficar quente aqui. Eu vou ter que tirar esse casaco. A gente tá indo agora ali, estamos saindo aqui de Barcelinhos e vamos lá voltar pro centro de Barcelos, procurar um café para tomar aquela aguinha fresca. Ó, só por curiosidade, o rio Cávado, a foz dele é lá em Esposende. A gente tem um vídeo aqui que a gente fez lá em Esposende. É verdade. Deixar aqui o card, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá. É bem bonito lá a cidade também. Ah, Esposende é linda. E para quem vier aqui visitar aqui o passo aqui dos dutos de Barcelos, tem bastante estacionamento aqui próximo. Tem uns pagos, outros gratuitos. Então, se você não quiser pagar o estacionamento, tem que ficar de olho para ver se tem aquelas maquininhas ou não. Ou você pode deixar lá onde a gente deixou o nosso, que é bem no centro mesmo, onde é feita a feira de Barcelos. Lá tem bastante espaço e é bem pertinho de andar, pô. Sim, mas tem que ter cuidado porque em dias de feira não é todo estacionamento que está aberto. Então tem que se ligar nisso aí também. Paramos aqui no Estorial Café e tem aqui uns hambúrgueres, cervejinha, a cervejinha ali tá muito boa. Se não me engano é lá de Vila Real a fábrica, que é uma cerveja artesanal. E aqui a gente tem massa, tem tábuas, petiscos, baguetes, cachorro quente. E aí, amor? Tá pensando em pedir o quê? Um petisquinho? É, um petisco e uma cerveja. Cerveja geladinha. Isso. Nem quis papo pra gente, ó. Tá embora. Tá bem gordinho ele. Lembra o meu, eu tinha um gato desse. Mas ele tinha rabo curto. E chegou aqui o nosso lanche aqui, ó. Nosso pica-pau parece que tá muito bonito, não parece? Isso aqui se chama pica-pau, ó. Tem carne, tem umas salsichas ali. É um prato aqui de Portugal. A gente comeu pela primeira vez lá no Porto, né? É, no Lareira, se eu não me engano. E é bem gostosinho. Se eu não me engano, a gente tinha uma pimenta, faz tempo que eu não como. É, faz bastante tempo que a gente não come, então eu também não me lembro, mas é muito bom o prato. Vou pegar a torradinha primeiro. Dá boa torrada? Né? Tá muito boa. E aí? Bota logo 10 a 0. 10 a 0 pra salsicha. Tem uma Tá pimentinha. difícil, hein? Tá apimentado? Tem. Não é muito, mas tem uma pimentinha. E aí, tá bom? Muito bom. Aprovou? 100% aprovado. Ó, tá muito bom. A carne é bem macia. Tem uma pimentinha de leve. Como eu gosto de pimenta, tá muito bom. Aprovado. Eu indico. Se vocês vierem aqui em Barcelos, passa aqui no Estorial Café. Pode pedir um pica-pau que vocês vão se amarrar. Pronto, agora a gente vai de batata rústica. Você vai fazer aí as honras de experimentar. Muito boa. Tá boa? Come aí pra você ver. Vou na maionesezinha aqui. A maionesezinha tem um alho. Muito bom. Gostei, tá aprovado. Sabadão de frio. Chuva, até que pelo menos a chuva deu uma trégua aqui pra gente. Então é aquele dia de dar aquele rolezinho, né? Sair com a família, tomar uma aguinha, comer um lanchinho. E vocês? Fizeram o que de bom hoje aí?
nos comentários aí, o que, é que vocês fazem de bom no sábado? O que vocês fazem de bom no sábado e qual lugar que vocês visitam? Ó, a lojinha de Vicente. Isso aqui é o Braga? É o Gil Vicente, as duas camisolas. Eu sei, eu tô brincando. O comércio já abriu aqui no centro de Barcelos. E o centro já tá lotado. Tá cheio de gente aqui, não tá mais chover. Também. E a gente agora vai visitar aqui a torre que tá aberta para visitação. Já abriu depois do almoço, agora são mais ou menos umas 3h30. Então vai dar pra gente ir lá em cima. Vou mostrar pra vocês como é lá em cima, na torre. Aqui dentro da torre tem uma exposição aqui de artesanato. E sempre troca, né? Cada época é uma exposição diferente. Sim. É bem legal aqui, bem interessante. Tem a porta fechada. Mas não é muito alto, não. Mãozinha fechada, hein? E ó, não fume. Proibido fumar. Eu tava Luciane ali já usando um binóculo pra apreciando as aves, as gaivotas. Eu só consigo enxergar desse olho. Esse aqui é muito... E ó a vista do jardim aqui de cima. Bem bonito lá o jardim, né? Ali tá o Rio Cávado. Tem uma turista aqui. Aqui temos a bandeira de Barcelos. E aqui da torre você tem a vista 360 de toda a cidade. Muito Olha bom. ali que legal, ali tem um Fito Barcelos ali, ó, o letreiro. Um galinho lá perto do rio, ó lá. Tá vendo? Não, Faz a ver? não tô. Preciso botar meu óculos. Cadê meu óculos? Perdeu teu óculos? Não é possível perder teu óculos. Ah, tá aqui na cabeça. Pô, perdeu na cabeça dela o óculos, cara. Como é que pode? Onde tá escrito? Ali, Barça. ó, Barcelos. Ah, é uma coisinha ali com galinho. Legal. Ó, caraca, ela perdeu o óculos dentro da cabeça dela, cara. Como que ela conseguiu fazer isso? Você nem vai me avisar, poxa. Ó, aqui não dá pra passar não. Mas isso aqui é um telhado. E é, aqui não dá. Poxa. Tem vista pra montanhas ali. Bem bonito. Ó, a torre conta com um elevador para pessoas que têm dificuldade de locomoção, só que ela só vem até aqui no 3º andar, se eu não me engano, no 3º andar. Lá onde tem a vista panorâmica não tem como chegar. Aí não tem como chegar, aí tem que subir esse último andar de escada. Mas pelo menos já é alguma coisa, né? Porque cada um desses andares, se você for ver a exposição, já é diferente. Já consegue vir pelo elevador.